Fala pessoal, meu nome é Tina Rambucão, esse é o meu Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, com a lista de alguns dos livros mais pesados que eu já li. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, segue lá no Instagram, @acabei de ler. E claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra nos sites da Amazon, Americanas ou Submarino, pode ser um ralado de queijo ou um Nintendo Wii, use o link do canal e receba pequena comissão em cima dessa compra e você não paga nada mais por isso. É como se eu fosse um vendedor. Gente, tava eu lá, mexendo na rede da dancinha, aquela outra que eu não posso falar aqui, senão o YouTube corta a minha divulgação, e passando, né, eu encontrei um vídeo da Kabuki falando sobre os livros mais pesados que ela já leu. E eu pensei muito bem nos livros que eu gosto de ler e eu pensei, por que eu nunca fiz um vídeo assim? Bem, cá está. Quando eu falo de pesado, eu coloquei um pouquinho de cada coisa, desde preconceito, a traumas, a coisas extremamente expositivas. Eu incluí também livros com situações muito gráficas. Vocês vão entender quando eu falar. Livros que, na sua categoria, eu acho que assim fica melhor pra vocês entenderem, na sua categoria são super pesados. E é isso que eu vou falar aqui. Eu trouxe acho que 8 deles, e em cada um deles eu senti o peso do que eles tinham pra me falar. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. O primeiro que eu tenho aqui é um que eu fiz um book unhaul, só que ele ainda tá aqui em casa porque eu ainda não despachei, porque eu sou muito enrolado. Que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Gente, esse livro é muito pesado. Esse livro, ele é um conjunto de traumas, basicamente. Neste livro, nós acompanhamos a vida dessa menina até ela se tornar uma mulher adulta e tudo que ela passa durante a vida, todas as marcas que ela vai ganhando no seu caminhar. Todos os seus traumas, todas as suas dores, todos os seus rancores, também os seus amores, mas é um livro que ele é muito doído de ler. A Aline Bay tem essa escrita linda, poética, dessa forma de escrever aqui. O que ela faz dessa forma tão única, tão atípica, é arrebatador. Você sente o impacto de cada palavra. Às vezes acaba um verso, eu tô falando verso porque a estrutura não é normal, tá? Às vezes acaba, digamos assim, um parágrafo, e no parágrafo seguinte a situação já é completamente diferente, já é avassaladora, ou já deixou de ser avassaladora, porque algo novo aconteceu na vida dessa menina, dessa mulher, às vezes algo pior do que o anterior. E assim, é uma coisa seguida da outra. É um livro muito pesado, ele é muito bom, dei 4 estrelas, mas assim, se vocês escolherem ler esse livro, vão preparados para encontrar diversos gatilhos, tá? Ele é um livro muito bom, mas ele é pesado. O segundo que eu tenho aqui é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Ok, gente. Nós aqui acompanhamos toda a vida de um pai e de um filho, e todos os pequenos e grandes momentos que o racismo entra na vida deles. Coisas que parecem simples, coisas que um olho que não sentiu isso parece o dia a dia. Mas na pele daqueles personagens é aquela dor, sabe aquela ferida que está aberta e toda hora vem algo e mexe nessa ferida, essa ferida nunca fecha, ela só aumenta, ela infecciona. Foi isso que eu senti lendo esse livro, sabe? E quando forma aquela casquinha, algo vem e tira essa casquinha. E quando eles sentem que eles estão num momento de relaxamento, não, na verdade não é. E eu acho que isso torna ele tão pesado, sabe? Esse simples contar, simples, né? Esse simples contar da vida desses personagens, dessas gerações, dessa família de homens e mulheres negras, num Brasil que evoluiu, mas não tanto quanto a gente acha que evoluiu, tá sempre reabrindo e reabrindo e reabrindo isso. É um baita livro. Ele marca você, sabe? Ele deixa o nome dele em você, ele fica na sua memória. É um livro fantástico.
O próximo que eu tenho aqui é um quadrinho, e é muito interessante como esse aqui é um exemplo claro de como quadrinhos podem ir muito além do infantil e do infanto-juvenil. Eu estou falando de Maus, do Art Spiegelman. Nesse livro nós acompanhamos a história dos pais do Art, a história real da vida deles. Eles eram judeus poloneses que acabaram passando e sobrevivendo a campos de concentração. Eu tô falando sobrevivendo porque se é a história dos pais dele, eu não tô dando spoiler, né? Ele nasceu, enfim. E ele conta como foi para a família passar desde o início ali do Holocausto até os dias de hoje e os traumas que eles carregam. A arte é belíssima e isso ajuda muito na digestão do que o Spiegelman quer te falar, mas a mensagem ela não deixa de ser pesada por causa disso. E o quadrinho, o desenho, em alguns momentos ele não poupa o leitor, ele é super gráfico, ele é super pesado. Tem sim cena de perseguição, de execução, de espancamento, de cremação, tem. Porque ele realmente não quer poupar. Inclusive, recentemente foi tirado do currículo escolar norte-americano, eu acho que foi dos Estados Unidos inteiro. Mas eu posso estar errado, pode ter sido só de um estado, porque lá as leis são estaduais. Mas o motivo de ter sido tirado é justamente esse, o quão pesado é o desenho em alguns momentos, simplesmente porque ele retrata a realidade de pessoas que realmente existiram e passaram por aquilo, a história verdadeira da vida dessas pessoas. É muito interessante, ele é muito bom. Ele ganhou o Pulitzer, gente. É um quadrinho que ganhou o Pulitzer. E ele merece o prêmio. Ele é fantástico. O próximo que eu tenho aqui é Misery, de Stephen King. Esse é pesado por questões diferentes. Esse livro, ele é basicamente tortura. Se você nunca leu Misery, ele é um livro bem parado, porque ele se passa todo basicamente dentro de um quarto, mas ele não é parado porque o nosso personagem principal está sempre sendo torturado. Neste livro nós acompanhamos um autor de livros que acorda depois de um acidente, onde ele foi resgatado por uma fã sua. E essa fã, ela não gosta da forma como o último livro dele terminou e como a personagem favorita dela terminou. E ela exige que ele, todo quebrado, porque não, ela não levou ele pro hospital, tá? Ela leva ele pra casa dela, pra ele se curar na casa dela. Ela engessa os machucados dele, os ossos quebrados. Ela faz todo o trabalho. E ela obriga ele a escrever um novo livro, pra termos um final diferente, porque ela quer, tá? E aí nisso, ela tortura ele das formas mais criativas possíveis. Algumas extremamente nojentas, porque não está saindo como ela quer ou ele não tratou ela como ela queria. Enfim, ele é bem pesado, ele é extremamente gráfico, tá? Mas ele com certeza não podia faltar nessa lista. O próximo que eu tenho aqui é O Fim de Ed, do Edouard Louis. Essa é a história da vida do autor na sua adolescência numa cidadezinha do interior da França. E, gente, é pancada em cima de pancada, em alguns momentos, literalmente. Nesse livro, ele basicamente narra a adolescência dele sendo um adolescente gay extremamente efeminado no interior da França. Sei lá, no início dos anos 90. E nós passamos por isso com ele. E qualquer adolescente que já foi lido pelos seus colegas de colégio e escola como gay, entendem boa parte e se identificam em algum ponto com o que ele passa. Talvez não com tudo, mas em algum ponto você vai se identificar. E ele é muito cru em como ele conta a história. E ele deixa quase uma moral da história de que não adianta. Não adianta o seu esforço. Você sempre será aquele adolescente que as pessoas vão apontar o dedo. E é doído de ler. Mesmo que você não seja da comunidade LGBTQIAP+, se você se colocar na vida de um adolescente passando por aquilo, você vai entender um pouquinho da dor dele. E por isso, por ser a história do autor, ela é tão pesada. E aí ele veio parar aqui. Eu, inclusive, coloquei no Instagram, quando eu li, uma citação dele. Eu tenho nos favoritos, nos salvos,
uma parte só de citações de livros, né? Às vezes eu lembro de colocar, às vezes eu não lembro de colocar, mas eu tenho essa parte no meu perfil. Aqui, tá aqui. Eu repetia para mim mesmo que eles tinham razão. Eu tinha esperança de mudar, mas meu corpo não me obedecia e as ofensas recomeçavam. Todo adolescente, gay ou da comunidade como um todo já passou por isso. O próximo que eu tenho aqui já apareceu aqui 1 bilhão de vezes, mas nossa, que livro pesado, gente. E ele é um pesado bom, que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. O que eu posso falar é que a Conceição Evaristo, ela traz aqui uma série de contos de pessoas principalmente marginalizadas pela nossa sociedade, e situações corriqueiras do seu dia a dia, só que de uma forma muito bruta, muito crua e ao mesmo tempo muito belamente escrita. Genialmente escrita, eu diria. E temos vários contos. Da mulher que tem um relacionamento com um traficante, a um homem negro que se apaixona por uma branca da alta sociedade, a 1 bilhão não, que não são tantos contos, mas muitas outras situações únicas e incrivelmente escritas e pesadas, feitas pelas mãos da Conceição Evaristo. E eu amo esse livro porque ele é extremamente pesado, só que ela consegue um equilíbrio aqui, na hora que ela escreve esse livro, que é algo tão único, tão genial, que você lê ele, por mais pesado que ele seja, em um dia tranquilamente. O próximo que eu tenho aqui foi um que eu li recentemente. Foi um livro muito falado antes mesmo de eu ler, só que quando eu li eu descobri que ele era 1000 vezes mais pesado do que eu esperava. Eu estou falando de Johnny, Você Me Amaria Se o Meu Fosse Maior, do Brontes por Nel. Eu vou deixar linkado aqui em cima o vlog onde eu leio ele com vocês. Ele saiu recentemente e eu falo bastante da minha experiência com ele lá. Temos aqui recortes de momentos da vida de um homem negro gay que vive nos Estados Unidos, que saiu do interior do Alabama. E tudo que isso carrega com ele, com todos os seus traumas. O título, ele se refere a um trecho do livro, só que é um trecho muito pequeno. É só mais um dos grandes traumas que esse homem já passou. Ele descreve esses momentos com um sarcasmo gigantesco. É quase como se ele tirasse sarro com esses momentos, sem tirar o peso que esses momentos têm. Sabe? Quase como um humor autodepreciativo, só que ele não tá se autodepreciando. Eu tô tentando explicar isso da melhor forma que eu conheço. É algo que eu nunca li antes, sabe? É algo muito único. E entenda uma coisa, gente. O título do livro, ele pode chamar atenção por um assunto tipo X, né? Um hot, engraçadinho. Só que não é o que acontece aqui. O autor, ele é músico, dançarino, diretor e ativista por das causas raciais e LGBTQIAP+. E ele é um artista que já tratou sobre isso de diversas formas, em diversos meios. Ele trabalha com isso há muitos anos. Então não se deixe enganar por esse título. Ele é um livro excelente. Só que sim, gente, ele é muito pesado, ele é muito gráfico, ele tem sim cenas de sexo, só que essas cenas são tratadas de forma extremamente escrachada. É como se fosse um amigo contando de forma extremamente escrachada pra gente todas essas experiências que ele já teve na vida. E aí você percebe no meio dessas experiências os traumas e quão profundos e arrebatadores eles são. Eu queria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de ler esse livro. Ele é um livro excelente, ele não é pra todo mundo. Ele, como eu falei, ele é muito gráfico, ele é muito descritivo, ele tem nojeiras, mas ele é muito bom. E ele é muito pesado. Porque o que ele tem pra falar é pesado. Então ele não tinha como ser diferente disso. Se vocês tiverem a oportunidade e a curiosidade, porque mais uma vez não é um livro pra todo mundo, passem pelo título e tentem ler esse livro. E passem das primeiras páginas, porque depois do susto, da forma como ele é escrito, tem muito a absorver aqui. Muito. É uma das maiores surpresas que eu tive esse ano, de verdade. O último livro que eu tenho aqui é, na minha opinião, o mais pesado que eu já li, tá, gente? Eu ainda não terminei Uma Vida Pequena, então ele não está nessa lista, mas
o que eu tenho aqui na mão é até o dia de hoje, que estamos em 6 de agosto, o livro mais pesado que eu já li. Eu já dei essa especificação para esse livro em muitos vídeos, então algumas pessoas já pegaram qual o livro, que é Herdeiras do Mar, da Marilyn Brecht. Gente, esse livro, ele é muito pesado, tá? E ele é muito bom. Nesse livro nós acompanhamos duas irmãs, numa Coreia que é dominada pelo Japão, mais ou menos ali na época da Segunda Guerra Mundial, quando muitas mulheres, cerca de 200 mil mulheres, eram sequestradas de suas famílias e levadas até o fronte de batalha para servirem como escravas sexuais do exército japonês. E assim, não tinha idade, não tinha classe social, às vezes eram crianças, às vezes eram mulheres já maduras que eram levadas a fazer isso. E foi algo que foi abafado por muito tempo e tem vindo cada vez mais à tona. E nesse livro, uma das irmãs passa isso, e muitos anos depois nós temos a outra irmã tentando encontrar essa irmã. E nós acompanhamos tudo, desde a dor da que busca a irmã, o dia a dia da que passou por aquilo. E foram 200 mil, dessas 200 mil, muitas não voltaram para as suas casas. E quando voltavam, elas eram vistas com escárnio, com preconceito, como uma maldição e um peso para sua família depois de terem passado por tudo que elas passaram. E aí vem a Marilyn Brecht de uma forma extremamente sensível e poderosa, e às vezes dura, e descreve, no meio de uma cena extremamente gráfica e pesada e traumática na vida da personagem, um amanhecer que está sendo visto pela personagem enquanto isso está acontecendo, e como o sol sobe e como o vento bate nas flores. Ele é bom assim, sabe? Ele é forte assim. Ele entra na sua cabeça dessa forma. Só quem já leu Herdeiras do Mar sabe o que é esse livro, gente. Porque, às vezes, quando eu falo que é o livro mais pesado que eu já li na minha vida, fica parecendo que é uma cascata de traumas. E é. Mas é uma cascata de traumas que retrata um momento que não deve ser esquecido, numa escrita lindíssima. E mais uma vez, mais um aqui, genial. Eu busquei não trazer livros ruins, eu busquei trazer livros pesados, mas livros que são incríveis, bons, que vêm a acrescentar algo na vida de vocês, como todos acrescentaram na minha aqui. Então é isso, pessoal. Com esse livro sensacional, nós terminamos o vídeo de hoje. Por hoje é só, um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.